que é tráfego pago? Nada mais justo do que a gente começar o módulo de princípios da gestão de tráfego, princípios do tráfego pago, falando da teoria básica. Quando eu falo teoria básica, até parece que existe um livro, né? A teoria básica da gestão de tráfego. Não existe um livro da teoria básica da gestão de tráfego. Mas essa teoria, ela foi tirada através da minha experiência no campo de batalha e através da experiência dos meus milhares de professores. Pedro, como assim milhares de professores? Poxa, no momento em que eu tô gravando essa segunda versão do curso Subido de Tráfego, a comunidade Sobral já tem mais de 20 mil membros. Então eu tenho sim meus milhões de professores que me ajudam a criar essas definições do que é tráfego, o que é tráfego pago. E é o seguinte, uma das perguntas que eu mais recebo quando eu tô explicando para as pessoas o que é o curso Subido de Tráfego é o seguinte: Pedro, o curso Subido de Tráfego, ele é 100% prático? E essa parada de ter algo que é 100% prático, um conteúdo que é 100% prático, isso só funciona quando todo mundo que vai consumir esse conteúdo já tem um conhecimento base sobre aquele conteúdo. E esse conhecimento base sobre o conteúdo, ele vem através da teoria. Não tem como a gente adentrar direto na prática sem teoria nenhuma. Ah, Pedro, mas você não disse que você aprendeu assim? Não, porque eu li a central de ajuda, eu tive um pouco de teoria antes de entrar na parte prática. Mas ainda assim você pode me falar assim: não, Pedro, mas eu conheço gente que foi direto para a prática e se deu bem. Mas você vai ter que concordar comigo uma coisa. É muito mais difícil, dá mais trabalho você entrar na parte prática sem ter nenhuma teoria do que se você tem uma base teórica para você entrar na parte prática, tá? Então, tudo que eu te ensino aqui no curso Subido de Tráfego, todas as aulas que você vai ver, foram aulas que foram pensadas estruturalmente falando para que facilite o seu aprendizado. Então, o fato da gente ter uma aula de o que é tráfego pago, o fato da gente ter uma aula que vai vir depois dessa que é o ABC do tráfego, o fato dessas aulas existirem é porque elas foram pensadas para o seu aprendizado acontecer da melhor maneira possível, tá bom? Então, não subestime nenhum tema de aula, não pule as aulas, todas elas foram pensadas para você ter um maior aproveitamento e um maior aprendizado e, é claro, chegar na parte prática, que é o que interessa, com mais facilidade para entender a criação de campanhas, a otimização de campanhas, a análise de campanhas, tá bom? Então, sem mais enrolação, o que é essa parada de tráfego pago? Vamos começar desconstruindo. Antes da gente explicar o que é tráfego pago, preciso que você saiba o que é tráfego. Ah, Pedro, eu sei o que é tráfego. Tá, mas você sabe o que é tráfego bem o bastante para explicar em algumas palavras o que é tráfego? Talvez não. Então, eu vou te ajudar. Tráfego é o seguinte. Tráfego, se você procurar na internet, você vai ver que a resposta é o fluxo de pessoas. É o fluxo de alguma coisa. Aliás, não só de pessoas. É um fluxo, é um movimento. Existe o tráfego aéreo. É o movimento no ar, no céu. O movimento dos aviões. Tráfego no trânsito. É o movimento dos veículos no trânsito. Dos carros e das motocicletas. Com certeza existe, eu nunca ouvi falar, mas existe o tráfego marinho também. Que é o movimento dos... Não é automóvel daí se é no mar, né? É o movimento dos jet skis, dos navios. É o movimento que acontece dentro da água. E com o surgimento da internet, das mídias sociais, a gente usou o termo tráfego para se referir a todo e qualquer movimento que acontece dentro da internet. Então o tráfego, ele é um fluxo de pessoas. Na verdade, a gente teria que chamar o tráfego que acontece na internet de tráfego online, tráfego digital. Mas não vamos se apegar a esses preciosismos, tá? Tráfego é o fluxo, é o movimento de pessoas. E esse movimento, ele acontece dentro da internet. O que é o tráfego pago? O tráfego pago é quando eu gasto dinheiro para aparecer na frente desse fluxo de pessoas. Um exemplo de tráfego pago. Vamos pegar um exemplo de tráfego pago que não é na internet. Existe o tráfego de carros numa rodovia. Carros indo e carros vindo. E aí eu pago para colocar um outdoor gigantesco escrito, sei lá, comprem a minha caneca. E aí tô eu lá com a minha caneca assim. Tá. Péssimo exemplo, eu sei. Mas eu gasto dinheiro, eu pago para aparecer na frente desse fluxo, nesse movimento de pessoas que, no caso, elas estão dentro dos seus carros. Na internet é a mesma coisa. Eu posso pagar para aparecer para as pessoas. Só que ao invés de pagar para aparecer para as pessoas
no outdoor, na estrada, eu vou pagar para aparecer para as pessoas no Instagram, no Facebook, no Pinterest, no LinkedIn, no YouTube, na pesquisa do Google, que é o lugar onde as pessoas estão. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte, muita gente me pergunta, Pedro, será que o tráfego vai acabar? E, na minha opinião, não vai acabar. Eu ia dizer que dificilmente, mas eu acredito verdadeiramente que o tráfego não vai acabar. Por quê? Fazer anúncios é uma coisa que sempre existiu, aliás, não sempre, mas fazer anúncios é uma coisa muito antiga. E desde que ela começou a existir, ela vai existir para sempre. Por quê? Porque anunciar funciona. E o melhor lugar de anunciar é sempre para onde as pessoas estão olhando o tempo inteiro. E hoje, se você vai em tudo que é lugar, as pessoas estão sempre olhando pro celular. As pessoas estão sempre conectadas. Então, se as pessoas estão sempre olhando para esse dispositivo, pro celular, pro computador, é lá que a gente tem que fazer os nossos anúncios. Tá? Então o tráfego ele é o fluxo de pessoas se movimentando entre aplicativos e aplicativos, navegadores e navegadores, é o fluxo de pessoas na internet. O tráfego pago é quando eu pago para aparecer na frente desse fluxo de pessoas. Agora, a gestão de tráfego pago é quando a gente faz isso de maneira estratégica. Tem gente que fala assim, Pedro, se eu vou lá e aperto o botão promover lá do Instagram, o patrocinar, o impulsionar, para minha publicação aparecer de modo patrocinado para as outras pessoas no Instagram, isso é gestão de tráfego pago? E a minha resposta é não. Não se você faz isso de maneira aleatória, se você faz isso sem estratégia nenhuma. Então, a gestão de tráfego pago é quando eu pago para aparecer na frente desse fluxo de pessoas que estão na internet no tempo inteiro de uma maneira estratégica. Tá? Então, tráfego, fluxo de pessoas. Tráfego pago quando eu pago para aparecer na frente desse fluxo de pessoas. Gestão de tráfego pago é quando eu pago de maneira estratégica para aparecer na frente dessas pessoas. Agora, vem comigo aqui no meu bloco de notas que eu quero te mostrar uma coisa. Durante muito tempo, eu defini tráfego pago ou a gestão de tráfego pago como o Gecoia Ana Oliveira. Quem que é o Gecoia Ana Oliveira? Gecoia Ana Oliveira são nomezinhos que nem fui eu que criei, foi uma amiga minha que criou para definir a geração, coleta, análise e otimização de dados. Porque assim, quando a gente fala de gestão de tráfego, é mais sexy, é mais legal você falar que o tráfego é você usar de estratégias para aparecer na frente das pessoas da internet. Sim, tráfego tem essa parte legal, mas tráfego também tem muito a ver com dados, tem muito a ver com números. E não, você não precisa ser um expert em números, em matemática, você não precisa ter facilidade com números para aprender tráfego pago, não é uma necessidade. Eu conheço centenas, milhares de pessoas que não são boas com matemática, não são boas com número e ainda assim são excelentes gestores e gestoras de tráfego. Então, quando eu abro aqui o gerenciador de anúncios do Facebook, que a gente vai explorar isso daqui mais pra frente nos próximos módulos, você vai aprender como é que você faz a sua conta aqui, você vai aprender a criar essas campanhas. Quando eu abro aqui o gerenciador do Google, mesma coisa, a gente vai ter aula sobre isso daqui. O que você vê? Você vê uma ferramenta com um monte de números, um monte de dado, um monte de informação, e tráfego pago também é isso. Também é um monte de numerozinho, um monte de dado e um monte de informação. Então, eu também posso definir tráfego pago, gestão de tráfego pago, como a geração de dados. O que é a geração de dados? Eu gasto dinheiro nas minhas campanhas, então o tráfego é pago, então eu gasto dinheiro nas... Opa, desculpa, bati no microfone. Eu gasto dinheiro nas minhas campanhas ao longo do tempo. Então, gasto dinheiro ao longo do tempo. É isso que eu preciso fazer para gerar dados. E aí o que acontece? Eu gero dados. Então é a geração de dados. Depois que eu gerei esses dados, existem milhares, centenas, milhares de dados que aparecem como resultado daquele meu investimento. Então, eu gastei dinheiro ao longo do tempo, apareceu um monte de dado, um monte de informação. Eu tenho que escolher quais desses dados eu vou analisar. Então eu tenho que saber qual dado é importante e qual não é. Ai, Pedro, como é que eu faço isso? Calma, tudo tem o seu momento, a gente vai explicar isso. Por hora eu preciso só que você entenda esse conceito geral. Então eu gasto dinheiro ao longo do tempo, gero os dados. Depois que esses dados apareceram, o que eu faço? Eu coleto esses dados. Então eu escolho as principais métricas para eu analisar. Ou seja, eu coleto os dados. Coletar os dados é tipo catar feijão. Sabe feijão? Que você pega o feijão e vai escolher o feijão para não cozinhar umas pedrinhas junto? Então, é isso aí. Você vai separar os dados que importam dos dados que não importam. A análise é quando eu sento a bunda na cadeira
desculpem o meu francês, sendo a bunda na cadeira e entendo o que aqueles dados querem me dizer. Isso é a análise de dados. E aí, a otimização é: faço alterações nas minhas campanhas em período... Eu nem vou falar isso aqui. Eu ia te dizer que... Não, eu vou falar. Vou falar porque mais pra frente eu vou te explicar exatamente o que é isso daqui, tá? Faço alterações nas minhas campanhas em períodos pré-determinados, buscando uma melhora nos meus resultados. Tá? Então a geração é o quê? Gastei dinheiro, vou gerar meus dados. Gerei os dados, escolho quais dados eu vou analisar. Analiso esses dados. Através da análise desses dados, eu vou fazer alterações nas minhas campanhas, ou seja, nos meus anúncios, em períodos pré-determinados. Então, de 7 em 7 dias eu vou fazer essas alterações. E aí eu vou fazer essas alterações por quê? Porque eu estou buscando uma melhora nos meus resultados. E aí, mais pra frente, a gente vai ter aulas 100% práticas de otimização, tá? Então, não se desespere. A gente vai quebrar esse conceito de otimização aqui em várias partes e você vai entender bem o bastante para você conseguir fazer o mesmo nas suas campanhas. Tá? Mas por hora eu preciso só que você entenda o conceito da gestão de tráfego pago, que é o quê? Ele é sim, de maneira estratégica, a gente pagar para aparecer no fluxo de pessoas, mas ele também é Gecó e Ana Oliveira. Tá? Então tem a ver com dados, tem a parte legal, tem a parte da gente entender, tipo assim, o vídeo do YouTube, as pessoas pulam eles depois de 5 segundos. Então eu tenho que chamar a atenção da pessoa nos primeiros 5 segundos, eu tenho que fazer um vídeo chamativo nesse espaço de tempo de 5 segundos, o começo do anúncio é o que mais importa, porque é ali que as pessoas prestam atenção. Então assim, tem a ver com pessoas? Tem a ver com pessoas, mas também tem a ver com dados, também tem a ver com análise, também tem a ver com essa parte mais técnica. E isso aqui é ensinável e treinável. Você pode até dizer, nossa, eu não sou bom nisso. Mas não é que você não é bom nisso. Você não é bom nisso ainda. Porque eu tô aqui justamente para te ajudar a fazer isso. Assim como eu já fiz com milhares de pessoas, eu vou fazer com você. Eu já ensinei pessoas que são menos capacitadas, menos inteligentes do que você. E se elas conseguiram, você também vai conseguir, tá bom? Então, isso é o que é o tráfego pago. Agora, quando a gente entra nesse mundo de tráfego pago, existem 900, 1 milhão de nomenclaturas, palavras que a gente não tem ideia do que significam. E é justamente sobre isso que a gente vai falar na nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre o ABC do tráfego. Quais são os termos mais comuns dentro do tráfego pago e o que eles significam, beleza? Então, eu te vejo na próxima aula.